Olá meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse movimento Eu Mulher no Mundo. Quero dizer também que foi um prazer gigantesco estar com vocês na última quarta-feira no encontro com a Elis. Senti um pouquinho de vocês e hoje aqui eu vim compartilhar um pouquinho do meu movimento, dos movimentos que eu trabalho e acrescentar nesse grupo. A gente vai falar um pouquinho sobre compulsividades, a constante afirmação de que sou inadequada. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Carol Garcês, eu sou terapeuta do sentir, eu trabalho com terapia sexual e com o Tantra, bastante foco no movimento da sexualidade, do prazer de viver, da aceitação do corpo. Eu trabalho com o tratamento Emaná, que trabalha a totalidade do ser. Sou cantora e compositora da música de rezo, então também estou nesse movimento através da música e da dança. E trabalho com as medicinas da floresta e com o xamanismo, nas medicinas da ayahuasca e do rapé. Então que nesse encontro eu possa compartilhar um pouquinho dessas vivências, desse sentir, e que eu gosto sempre de dizer, não trago verdades, trago ideias para que possam movimentar algumas questões interiores e que inclusive você possa dizer, eu não concordo contigo, Carol, tua ideia não fecha com a minha, tua verdade não tem nada a ver com a minha. Beleza, o movimento já está acontecendo, porque dentro de ti acordou uma faísca para você começar a olhar para si. Bem como pode ter muitas coisas que eu vou falar e, nossa, é isso mesmo, como é que eu não tinha percebido antes? E assim a gente vai fazendo o nosso movimento de uma forma leve, descontraída, certo? E mais uma vez é um prazer estar com vocês. Então, nesse primeiro momento eu vou pedir que a gente feche os olhos, ouça essa música pra gente ir se desligando do movimento da correria do dia a dia. Você pode estar fazendo essa aula de manhã, de tarde, de noite. Então, respirando fundo, porque esse é o momento do aqui e agora. Então, sempre que a gente se propõe a fazer um movimento, a organização é fundamental, porque senão a gente começa a emendar as coisas do dia e o que a gente realmente está fazendo naquele momento, a gente não consegue usufruir de tudo, porque a gente já está pensando no que tem para fazer depois, ou a gente ainda está muito envolvido com o que a gente fez anteriormente e por algum motivo não conseguiu acabar, ou o movimento anterior mexeu muito com o nosso interior, que internamente a gente ainda está abalado com o que aconteceu. Então, o parar, respirar, com o auxílio de uma música, pode ajudar, é sempre bem importante, ok? E quero acrescentar uma coisa. De todos esses movimentos que eu falei que eu trabalho, eu tenho uma especialidade, que é como se fosse o norte do meu método de trabalho, que é consciência emocional. Eu trabalho muito especificamente com as nossas emoções, porque às vezes a gente quer mudar alguns padrões mentais e aí a gente fala assim, Carol, eu já sei que eu não quero mais fazer isso, mas por que eu não tô conseguindo mudar? Justamente porque deve ter uma base numa emoção não identificada. E essa emoção alimenta crenças que te impedem de fazer a mudança que você quer. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então respirando bem fundo, organizando a postura, fechando os teus olhos. Agora ouça essa música e daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar
nasceu aqui, só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real, transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real, transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Respirando fundo, abrindo os olhos e retornando a começar em mim. Então, trabalhar emoções, a gente tem que estar aberto para realmente reconhecer que toda mudança e transformação que a gente quer, que a gente deseja, tem que começar na gente. Porque as emoções nos confundem, elas nos colocam muitas vezes para fora, tentando encontrar culpados, colocando expectativa nas outras pessoas, e assim a gente se perde da nossa realidade, do que realmente mora dentro da gente. E vivemos num mundo e numa era onde tecnologia e informação e muitas opiniões, muitos padrões nos levam muito para fora.
E aí a gente fica meio perdido, né? Afinal de contas, para onde que eu tenho que ir? E por isso esse convite de cada vez mais, se você quer uma mudança real, se você quer conhecer e encontrar o seu caminho, a sua forma de conduzir a própria vida nessa jornada terrena, vai ser olhando para dentro. Porque existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades que outras pessoas percorreram devido à história delas, devido aos passos que elas deram. E é interessante esse compartilhar? Claro que é, porque daí a gente vai compartilhando uns com os outros, como falei no início da nossa aula, né? A gente observar, opa, se esse caminho deu certo para ela, fecha com a minha verdade, então de repente pode dar certo para mim também. Mas a gente tem que cuidar para, só porque determinada pessoa encontrou determinado caminho, a gente ir se distanciando do nosso sentido, da nossa verdade, pela necessidade de eu tenho que ser boa o suficiente, eu tenho que encontrar a prosperidade na minha vida, o sucesso. Então a gente acaba saindo do nosso movimento, tentando reproduzir o movimento do outro, ok? Então, a começar em mim é o início dessa nossa aula, ok? Então, assim, como que a gente, para entender um pouquinho onde que está enraizado esses movimentos de compulsividade, que tem muita base no sentimento de sou inadequada. A gente vai começar esse estudo falando um pouquinho dos 7 pilares, porque a gente precisa conhecer um pouco, parar para observar como que estão essas áreas na nossa vida. Então, o primeiro pilar é o pilar saúde. O que engloba esse pilar saúde? Você está feliz com o seu corpo? Que imagem você tem de si mesma? Como que está a sua autoestima? Como que está a sua alimentação? É uma alimentação consciente? É uma alimentação compulsiva? Cheia de fugas emocionais dentro da comida? Você pratica exercício? Não pratica? Dentro disso, os exercícios liberam hormônios dentro do nosso corpo. Então a gente já consegue perceber se dentro de um padrão sedentário ou de um padrão ativo, quais são os hormônios que estão sendo secretados no seu corpo com mais intensidade. Junto a isso eu já consigo perceber se existe mais padrão de tristeza, depressão, falta de ânimo ou disposição, bem-estar, proatividade. Observe você consigo mesmo. Como que está o seu padrão saúde? Sua forma, você é feliz com o seu corpo? Este é o primeiro pilar. Daqui a pouquinho a gente vai começar a entrelaçar todos eles. Então observem. Pega papel e caneta e escreve lá. Saúde. O segundo pilar vai ser o pilar família. Como que está a relação com a sua família? Que padrões você tem na relação com a sua mãe? Que padrões você tem na relação com o seu pai? A gente, nesse momento, família, a gente vai falar apenas das pessoas mais próximas, certo? Então, pai, mãe, se você tem bem próximo de ti relação com vó, com vô ou alguma tia, se é casada, se tem filhos. Como que estão esses relacionamentos? Que emoções estão alimentando esses relacionamentos? Medos, insegurança, ciúmes, superproteção, apego, carências emocionais? Observe, pare um pouquinho e sinta todas essas pessoas que estão na sua volta. Depois eu vou explicar um pouquinho mais como que a gente vai fazer isso na prática. Agora eu vou dar uma pincelada em cada um deles para a gente ir sentindo como que funciona. E dentro do pilar família, a gente tem tantas emoções, vamos colocar as de lacuna emocional, mas a gente também tem as emoções de fortalecimento. Como que estão essas relações considerando prazer, alegria, compartilhar, conversas, aprendizados intelectuais? Quais das pessoas que estão na sua volta são aquelas que te trazem uma força de continuar assim? Opa, tá sempre me apoiando, tá sempre me incentivando.
Então, observe no pilar família o que te cerca nesse momento, ok? O terceiro pilar que a gente vai trabalhar é o pilar carreira. No momento, você está trabalhando ou você não está trabalhando? Você trabalha no que gosta ou você trabalha porque precisa de dinheiro? Esse trabalho que você escolheu é uma coisa que brota do seu coração ou foi incentivo das pessoas à sua volta ou foi a opção que apareceu? Você se encaixa nisso? O trabalho é realmente uma extensão do que você é? Ou ele entrou num movimento mais de sobrevivência e necessidade? Lembrando que nenhum dos dois caminhos está errado, ok? Mas a gente ter essa percepção nos ajuda a perceber quais são os alimentos que a gente está carregando no nosso dia a dia, que às vezes faz a gente dar o passo e às vezes faz a gente estagnar, ok? O quarto pilar é a prosperidade financeira. Como está o seu dinheiro? Tem dinheiro sobrando? Tem dinheiro faltando? Entrou um dinheiro, gasta demais? Ou entrou um dinheiro, tem muito medo de ficar sem dinheiro, então tranca esse dinheiro nas economias? Existe um fluxo de entra e sai com uma consciência de investimentos? Estou comprando determinada coisa porque eu estou fazendo investimento para a melhoria da minha situação? Como que está bem de ordem prática? Você é uma pessoa organizada que tem uma planilha que faz lá as anotações do dinheiro que entra, do dinheiro que sai? Ou você segue mais o fluxo do tá tudo certo, vou pagando as contas? Outra coisa, a preocupação de pagar contas, ela vem em primeiro lugar? Observe isso. Quinto pilar, relacionamentos. Agora, nesse relacionamentos, a gente vai ampliar um pouquinho a visão. Eu gostaria que você observasse na sua vida as pessoas que chegam no seu círculo. Por exemplo, se você tem um chefe, um novo amigo, vizinho que você começou a se tornar amigo ou está se tornando rotineiro, esbarrar com ele no dia a dia. Olhar para trás um pouquinho e observar os padrões de relacionamento conjugal que você teve. Por que tipo de pessoas você se apaixona? Existe um estereótipo físico? Existe um estereótipo emocional dentro da pessoa? É uma relação que sempre ativa um padrão de submissão? É uma relação que você se preocupa muito com o status da pessoa, com o físico da pessoa? E dentro disso, após o relacionamento se concretizar, como que foi o decorrer dessas relações? Observe se tem um padrão. E aí pode ser relacionamentos curtos ou relacionamentos longos. Observe se tem um padrão repetitivo nessas pessoas. Pare um pouquinho e observe as pessoas que estão chegando na sua vida, ok? O sexto pilar agora, vamos falar sobre sexualidade. Sexualidade. Como está o seu sexo? Você faz sexo? Você não faz sexo? Quais os motivos te levam a fazer sexo? Medo, insegurança do parceiro procurar outras pessoas na rua, e aí com o seu papel de esposa, já faz tantos dias que a gente não faz sexo, então eu preciso comparecer, né? Poxa, já faz, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias que a gente não tem relação sexual, então eu preciso ir lá fazer sexo com ele. Ou então sente dores, mas em determinado momento fica bom e tá tudo certo, eu nem presto atenção nessa dor. Ou o outro lado, eu sinto muita vontade de fazer sexo e o meu parceiro não corresponde, então isso gera frustração dentro de mim. Ou o meu parceiro ejacula muito rápido e eu também não sei o que fazer com isso. Eu tenho timidez, eu gosto de fazer sexo, mas eu sou tímida, então eu não consigo me soltar. A minha dificuldade está na minha expressão. O que eu faço com isso?
tenho vontade de determinadas posições e não tenho vontade de outras. Como está o seu sexo? Realmente observar se existe prazer dentro dele ou existe cobrança mental para você fazer isso. Se existe movimentos de prisão, porque a partir do momento que você não tem vontade e faz por medo ou por carência, você também está gerando uma prisão aí. Você usa talvez o sexo como moeda de barganha. Eu dou meu sexo para conseguir tal coisa dentro do meu relacionamento. Eu faço sexo com o meu parceiro porque eu sei que tanto material ou emocionalmente eu vou conseguir um pouco de carinho, um pouco de atenção ou até mesmo presentes. Como que está esse movimento na sua vida? E o 7º pilar é o pilar da espiritualidade. Você tem uma crença? Você tem uma religião? Você faz os seus movimentos internos de conversar com o seu eu superior, seja por meditação, seja pelo yoga, seja pela dança, seja aí no seu culto religioso, independente da sua crença religiosa, ou não, eu não acredito em nada disso, beleza, também tá tudo bem, mas você está em paz em não acreditar em nada dessas coisas? Como que funciona isso? Então, o exercício que eu vou propor para essa atividade dos 7 pilares, que vai nos auxiliar a perceber essas chavezinhas emocionais que não nos permitem a dar o passo, coloca lá a sua vela. Por que a vela? A vela traz o elemento fogo. E o fogo está muito relacionado com o nosso plexo solar, nosso 3º chakra, e é o chakra do nosso ego. Então, nesse chakra a gente traz tanto a força do fogo do nosso espírito, da nossa potência divina aqui nessa terra, bem como traz o fogo do ego, aquele que fica, pode ou não pode, é certo ou errado, julgo ou não julgo, mas como é que determinado movimento está acontecendo? E aquele movimento que ativa a nossa mente, que às vezes a gente não vai para ação porque fica ali, mas e se eu fizer tal coisa, mas em determinado momento se der tal resultado eu consigo isso, mas se eu não conseguir, mas... E aí a gente enche a nossa ação de mas, e se, e não sai do papel. E aí muitas vezes a gente acha que tá fazendo o movimento e não está, tá vivendo tudo dentro da cabeça só. E o mais incrível é que a gente termina o dia super cansada, tendo a certeza de que produziu um monte, mas se tu parar para ver, não aconteceu nada, não saiu de dentro de ti. Aconteceu tudo dentro de você, dentro da sua cabeça, usou a sua energia para isso, só que não materializou nada. Ou seja, não fez o movimento de sair, colocar ação e concretizar, certo? Então, a vela vai estar ancorando justamente esse movimento do fogo do ego e do fogo do espírito. O copo de água está associado com o elemento água, que é o nosso 2º chakra. O chakra das emoções, Svadhisthana, o chakra umbilical. E lembrando, 70% mais ou menos do nosso corpo é água. Então, nós somos conduzidos a esse movimento do sentir e do fluir. Tanto que o nosso corpo traz esse elemental com muita abundância. Então, esse copo de água vai estar simbolizando a abertura do campo para a gente reconhecer aonde que estão os nossos movimentos de fluidez, bem como os nossos movimentos de retenção, de onde a gente segura essas águas por medo, por autorrepressão, por autopunição ou por autojulgamento. E é o que acontece? Águas paradas começam a ficar turvas, começam a virar más águas e se transformam em mágoas no nosso interior. Então, observar isso dentro de nós
pra gente perceber. O que a gente guardou, a gente parou de fluir. O que a gente parou de fluir virou ruim, virou algo não saudável dentro da gente. Então, a água vai estar trazendo esse portal para a nossa vivência, para que a gente amplie a nossa percepção de reconhecer quais são os movimentos que fazem a gente ganhar fluidez e quais são os movimentos que fazem a gente perder fluidez. Então, a gente vai colocar ali uma playlist de mais ou menos 30, 40 minutos de música. Nós vamos fazer uma planilhazinha, onde a gente vai escrever cada um dos pilares, ou pode só colocar no papel, mas já deixa anotado para trazer o direcionamento e você não precisar ficar lembrando na hora. Então, lembrando, saúde, família, carreira, prosperidade financeira, relacionamentos, espiritualidade, sexualidade. E aí você vai fechar os olhos na primeira música e trazer esse comando para ti mesmo de que o meu campo emocional possa conversar comigo, me mostrando quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um dos meus pilares, para que eu possa reconhecer esse emaranhado que mora dentro de mim. Aí ouve essa música, se entrega, respira, e a partir da segunda música, o ideal é que essa primeira tenha de 5 a 10 minutos. Se não tiver uma música assim, coloca 2, certo? E a partir então da segunda ou terceira música, você vai abrir os teus olhos e olhar cada um dos pilares. Quais são os pontos fortes na sua vida e quais são os pontos fracos que você gostaria que tivessem ajustes, ok? E aí depois leia e observe, porque a partir de agora vai começar a magia desse movimento. Vocês querem saber o que acontece quando a gente amplia essa percepção dos nossos pilares? O que acontece? É como se fossem várias linhas invisíveis que fazem essa ligação. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender. Vamos começar com o pilar saúde. Eu tô na bad com o meu corpo. Eu tô gorda, meu peito tá caído, minha bunda tá pequena, sei lá, tô cheia de ruga. A gente entra num movimento de baixa autoestima e detona a nossa visão. Eu não gosto do que vejo no espelho. E aí eu tenho problemas na minha sexualidade também. Ok. Mas aí eu tenho uma pergunta. Se eu não estou me sentindo bem comigo mesma, como é que eu vou estar aberta para me mostrar para uma outra pessoa? Eu tô cheia de vergonha com o meu corpo. Tô cheia de pudor. Não sou feliz com o que eu enxergo. Como é que eu vou estar totalmente entregue para fazer sexo? Eu nem vou entrar no mérito de lacunas, de abuso, de traumas. Nem tô falando disso, tá? Tô falando realmente desse princípio básico. Se eu não estou feliz com o que eu vejo, como é que eu vou estar feliz em ficar nua na frente de outra pessoa, permitir que outra pessoa toque em mim, se eu mesmo não tô bem com isso? Primeiro fio. Aí o segundo fio que a gente vai fazer é o seguinte. Eu gosto de prazer. Todos nós gostamos. O movimento da busca do prazer faz parte da nossa evolução. Justamente por quê? Porque estamos saindo do movimento de provas, expiações, apego à dor, apego ao sofrimento, e estamos migrando para o movimento do amor, da alegria, da felicidade, da compaixão, da fraternidade. Então isso tudo envolve movimentos que nos causam bem-estar. Então eu não estou bem comigo mesmo, o meu sexo não tá legal, o que eu faço? O nosso primeiro movimento de prazer quando a gente encarna é o movimento da boca. Por quê? O bebê já nasce com o reflexo da sucção do amamentar nos seios de sua mãe. Então, o que a gente faz? A gente busca o prazer através da via oral. E o que a gente consegue dentro disso?
comidas. Comida, a gente não depende que a outra pessoa goste ou não da gente. Comida não tem DR depois. Comida... a pessoa não tem uma opinião formada sobre mim. É só eu, a comida e o prazer de comer. E eu curto aquele momento. Só que... vamos parar um pouquinho por aí. A gente já entendeu como é que funciona a comida. Vou fazer outra linha. Meu trabalho tá cheio de problema. O dinheiro não tá legal, ou seja, eu uni 2 pilares aí. O trabalho não tá fluindo, eu não sou feliz no que eu faço. Tô cheia de preocupação, tô mais preocupada com a falta de dinheiro do que com a produtividade. E aí eu tô sempre correndo atrás da máquina. Aí eu chego em casa, o marido vem procurar a gente e, cara, minha cabeça tá em outro lugar. Como é que eu acho que eu vou conseguir estar entregue no ato sexual se a minha cabeça tá lotada de preocupação? Não tem como a gente ter um sexo de cumplicidade, companheirismo e prazer. O que a gente faz? A gente, quando escolhe ir pro ato sexual assim, a gente, de novo, tá tentando fazer uma compensação. Já que eu estou cheia de estresse, eu vou tentar gerar um prazerzinho pra tentar dar uma equilibrada. E o ponto é, a gente não conhece sexo quando a gente faz isso. Nós estamos fazendo compensações de tentar tapar o buraco daqui, gerando um prazerzinho aqui. E aí eu posso voltar para o mesmo exemplo anterior. Se eu não sinto prazer aqui, porque eu não estou com o corpo legal lá, o que eu faço? Eu tento de novo ir para o movimento da comida ou para qualquer outra ferramenta que supra esse vazio. Mas por enquanto a gente vai falar só dessa fase oral. Então a fase oral pode ser na comida, pode ser na bebida, pode ser no cigarro, ou pode ser em qualquer outro alucinógeno ou dopante. Remédios podem entrar nisso, ansiolíticos, remédios depressivos, remédios para dormir, também estão associados com esse movimento da oralidade, que em determinado momento causam uma sensação diferente do movimento real que a gente estava vivendo, ok? Respira um pouquinho. É complexo, espero que vocês estejam me acompanhando. Depois eu vou conversar com a Elis para ver como que a gente disponibiliza esse meio de campo, caso fique alguma dúvida. E aí eu também vou deixar o meu contato para vocês depois, ok? E aí, relacionamentos. Começam a chegar pessoas na nossa vida que, nossa, parece que é desafio após desafio, né? E é uma comparação, e é um alfinete, e estão sempre exigindo mais da gente. O que tá acontecendo com isso? E aí a gente não olha para a situação, a gente muitas vezes prefere fingir que isso não acontece, e aí a gente joga para outro setor também. Então a ideia desse movimento é a gente perceber e reconhecer o quanto a gente tem de coragem. Porque quando a gente não tem coragem, a gente fica pipocando. A gente tenta resolver uma questão olhando para outra. E aí, se essa outra não tem base forte, a gente joga para outra. E assim a gente fica fazendo com a nossa vida. E aí a gente não entende por que não está conseguindo melhorar em determinado aspecto. Por quê? Porque o problema não está nesse pilar. Está em outro. E aí quando a gente consegue olhar para aquele outro movimento, parece que simplesmente como mágica, aquela coisa que estava trancada e não ia, simplesmente soltou. E aí o que acontece? Por que o movimento da compulsividade gerando esses movimentos de inadequado? Vamos de novo agora aos exemplos da comida. Eu gosto de comer um x-salada. Mas aí a gente vive ouvindo que x-salada não faz bem para a saúde,
que é cheio de gordura, que eu vou ficar doente com isso. Tá, beleza. Aí eu vou comer uma alimentação saudável, onde dentro da minha crença, a alimentação saudável é comer, sei lá, cenoura, tomate e alface. Só que é uma porcaria isso. Não tem graça pra mim, eu não sei comer isso. Mas é isso que é saudável. Como que isso bate no meu emocional? O que é bom me faz mal e o que é ruim me faz bem. Como assim? Vamos para a parte do sexo. Se eu sou recatada, guardo a minha energia sexual mesmo, ela explodindo dentro de mim, eu sou uma mulher decente, respeitada para casar. Agora, se eu liberto o que eu gosto, jogo a minha sensualidade para fora, manifesto os meus movimentos de libido, de expressão, eu sou puta, então eu sou errada. O que me faz mal é bom e o que me faz bem é ruim. Está ficando um saco, né? Se eu começo a... Não, agora eu tô firme, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde e vou fazer uma alimentação equilibrada e vou fazer tal exercício. Show de bola! Aí eu comecei a me encaixar naquilo. Aí a gente vai ler determinada informação que diz que aquele alimento que você colocou na dieta equilibrada engorda ou faz mal. E que o exercício que você está fazendo não vai te dar resultados tão positivos quanto se você fizesse outro determinado exercício. Cara, eu fiz um movimento para tentar fazer dar certo. Tava me fazendo bem. Agora estão me dizendo que é errado e aí eu tenho que fazer outro para conseguir os resultados que eu quero. Cara, aí a gente se sente apertado cada vez mais. E aí vai gerando cada vez mais, intensificando os nossos vazios interiores. Aí me diz, pra que lado que eu vou correr, afinal de contas? Pra que lado eu vou correr, afinal de contas? Aí você consegue perceber que são muitos movimentos antagônicos e incoerentes dentro da gente que às vezes faz a gente perder o prumo. E aí olha a armadilha maior ainda que existe nisso. Já que eu não sei para que lado correr, eu tenho 1000 informações e 1000 vozes dentro da minha cabeça, inconscientemente eu desejo parar. Eu desejo parar, porque eu não aguento mais ser bombardeada com todas essas informações. Quando eu acho que eu vou dar o passo certo, vem um negócio que diz que não é. Agora vai firmar, vem outro. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar nesse movimento que eu tô. Vou continuar levando a vida que eu tô, porque pelo menos essa vida eu conheço. Eu já estou vivendo ela há um tempo. Eu sei quais são as opções que eu tenho. Eu sei para onde que eu consigo avançar e aonde que eu não vou avançar e tá tudo certo. E assim eu permaneço no mesmo trabalho, assim eu permaneço organizando as contas do jeito que dá. Quando dá, a gente faz um passeio ou algum investimento. Assim eu permaneço no meu casamento do jeito que tá. A gente faz o sexo quando rola mesmo. A gente já tá junto há tantos anos, já tem uma amizade, uma parceria. Tem os nossos filhos, então eu nem quero mexer nisso. Tá, beleza, eu conheço, então é melhor do que lidar com uma nova possibilidade onde eu vou ter que fazer um baita esforço para ver o que vai acontecer. E como todas as vezes que eu tentei nesse mini esforço fazer um movimento diferente, eu fui bombardeada do externo, mas lembrando, eu me permitia ser bombardeada pelo externo, aí eu fui lá e estagnei de novo. Então, a gente permanece na mesma linha. Claro, estamos em constante evolução. Não tem como simplesmente estagnar. Faz parte da lei universal a evolução.
mas os saltos mesmo a gente não consegue dar por causa dessas várias informações que a gente carrega. Então, o meu convite para essa aula de hoje é justamente a gente observar essas questões. Quando a gente para e olha de frente. E tem outra coisa muito importante que, além do medo e dessa necessidade, muitas vezes, de aprovação do externo, um dos movimentos que faz a gente não conseguir dar o passo é assumir responsabilidades. Porque quando a gente faz, a gente tem que assumir a responsabilidade do que a gente está fazendo. E aí não vai adiantar culpar outras pessoas. E o quanto você tem coragem de assumir, eu fiz isso e eu tô aqui para pegar todas as consequências que isso vai trazer. E aí a gente pode abrir mais uma janelinha aí. O quanto a sua mente está presa de que consequências vão vir coisas ruins. E aí, por medo de coisas ruins, você não faz. Ou o quanto você realmente se acha merecedor das consequências boas que vão chegar na sua vida. Será que você está aberto, inclusive, para aguentar os sims que a vida vai te dar? Então, esses são os pontinhos que dentro de uma dança da vida a gente pode ir observando. Aonde que a gente flui e aonde que a gente tranca. Aonde que tem coragem, aonde que tem medo. Aonde tem responsabilidade, força e aonde tem, eu não tenho essa coragem. Eu ainda tenho medo de assumir responsabilidades, mas principalmente assumir o medo organizando, assumir a potência que eu sou, assumir as minhas qualidades, assumir que eu sou uma mulher forte, assumir a minha história, de que eu já passei por um monte de coisa, fáceis e difíceis. Mas se hoje eu tô aqui, é justamente porque eu carrego toda essa bagagem de aprendizado. E o principal, você é um ser único. Nós estamos nesse grupo fazendo essa aula. Todas nós estamos ouvindo essa aula, mas nenhuma de nós vai receber essa aula da mesma forma. Então você entende a individualidade disso? Cada uma tem uma bagagem, cada uma tem uma história. Então cada uma sente de uma forma diferente. Portanto, você é um ser único que faz parte desse coletivo. Como eu ouvi uma vez, se fosse para ter dois iguais, não precisava, vinha só um. E aí, com essa informação, a gente pode ir de novo, mais um pouquinho, soltando esses movimentos de compensação e compulsividade. Porque a compulsividade é quando a gente se sente apertado demais. Então, como ato rebelde, a gente tenta se soltar para fazer a coisa acontecer. Mas quando a gente começa a perceber que somos únicos, a gente começa a soltar as réguas. Porque afinal de contas, qual é a medida que você está usando? Você vem de um momento de vida sedentário e aí você vai se comparar lá com um atleta, com a pessoa que faz dieta regrada há 10 anos? Você recém montou o seu negócio. Você vai se comparar com quem já tem uma empresa há 20 anos, já tem uma base solidificada? Aí você constantemente vai estar gerando o sentimento de ser inferior, mas você não é inferior. Você tem que olhar para a sua história, respeitar a sua história, respeitar a sua individualidade e ir reconhecendo as suas qualidades dentro disso. Aí sim você vai começar a construir movimentos fortes, movimentos de base, porque eles vão brotar de dentro. Reconhecendo lá no seu chakra básico, o meu aqui e agora. O meu aqui e agora passou por muita coisa e está pronto para a partir de agora fazer um novo futuro. Reconhecendo as minhas águas, a minha fluidez. E não significa que é para a gente ser sempre forte ou sempre estar bem disposta, não. Mas é um movimento de autoconhecimento, onde eu reconheço. Isso sim é um movimento de consciência, onde eu reconheço quais são os movimentos que é mais fácil de eu fluir e quais são os movimentos que fica mais fácil de eu reconhecer, putz, aqui eu ainda tenho uma dificuldade, então aqui eu preciso ir mais lento.
E aí a gente não gera uma cobrança mental, a gente entra num movimento de respeito do fluxo. Reconhecer dentro da nossa história os movimentos que me dão potência e os movimentos que me fazem perder força. Bem como os movimentos que eu sei que o meu ego dá uma delirada e eu perco o prumo da coisa, do tipo, bah, aqui eu ainda me perco, não adianta, eu ainda não consigo ter conhecimento suficiente sobre a minha pessoa. E dentro do meu amor próprio, como é que tá esse movimento de acolhimento e de aceitação do que eu sou? E como que eu consigo passar isso para os outros? Bem como eu consigo receber esses movimentos da minha vida? Como que eu me expresso para o mundo? Eu me expresso na dança? Eu me expresso falando a minha opinião? Eu tenho coragem de dizer sim quando eu quero e eu tenho coragem de dizer não quando eu não quero? Se vocês soubessem o poder dessas duas palavras e o quanto isso está associado com grandes dos nossos vazios, é pelo simples fato da gente não conseguir dizer sim quando precisa e da gente não conseguir dizer não quando precisa. Eu consigo parar e ouvir a minha intuição? Ou a minha mente está sempre cobrando, exigindo perfeccionismo e me levando sempre, se eu não estiver lá no topo, eu não sou boa o suficiente. E às vezes a única coisa que você precisava para encontrar esse topo interior é parar e ouvir. E nunca esquecer que você é o divino aqui. Que você é parte da criação. Que você está nesse fluxo universal. Então esses são linhas de pensamento que a gente precisa ir organizando. Eu gosto de dizer que o primeiro movimento é o do respeito. Enquanto você não consegue respeitar a sua história, a gente não consegue dar o próximo passo. Enquanto a gente não consegue agradecer, reconhecendo que tudo que a gente passou e tudo que a gente passa faz parte dessa jornada evolutiva, a gente não consegue. A gente continua alimentando os vazios, alimentando expectativas, tentando encontrar culpados, alimentando movimentos de frustração. E a partir do momento que a gente consegue respeitar e agradecer, aí a gente consegue começar a encontrar prazeres reais, alegrias reais, um pouco mais dessa essência do amor, um pouco mais dessa essência da prosperidade, do compartilhar e de se sentir integrado. É mais ou menos essa ideia que eu quis compartilhar com vocês. Você não é um ser inferior, você não precisa se sentir inadequado, principalmente porque somos bilhões nessa terra, então existem bilhões de verdades. E você se sente inadequada quando você tenta se encaixar na verdade do outro. E o movimento é para você encontrar a sua própria verdade. E aí nessa dança desses compartilhares, dos relacionamentos, de pessoas que se aproximam da sua vida, trazendo alguma coisa, é justamente para você colocar essa peneira na sua vida. Você reconhecer o que fecha com o seu universo e o que não fecha, libera, solta, não se obrigue, porque é quando a gente se obriga a entrar em determinado padrão que aí começam os movimentos antagônicos dentro do nosso ser. Ok, meus amores? Então agora eu convido a cada uma de vocês fechar os olhos novamente. E eu vou colocar 2 músicas. E nesse momento que realmente assim, você fecha os olhos e sinta como essas informações bateram em você. Alguma delas te causou algum desconforto? Ou, puxa, teve um encaixe de, era isso que eu precisava ouvir. Ou não fez sentido nenhum. Realmente sinta como essas informações chegaram até você e como você está se sentindo nesse momento. Respirando bem fundo, organizando a sua postura então e fechando os teus olhos.
Respira fundo e mergulha mais um pouquinho dentro de você. Respira fundo e mergulha mais um pouquinho dentro de você. Respira fundo e mergulha mais um pouquinho dentro de você. Eu entendi que o caminho pedra rasteira. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás. E a minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás
Respirando fundo, retornando. Então lembre-se, nós não estamos mais sozinhos. Nunca estivemos. Mas que cada vez mais a gente possa ir fortalecendo esse sentimento no nosso interior, na nossa jornada. Então, se você percebe que tem algum movimento desarmônico na sua vida, respira fundo, faz esse exercício. Mesmo que ele não esteja desarmônico, esse exercício traz um mapeamento muito interessante, porque ele nos auxilia a encontrar inclusive as nossas potências. E da mesma forma que eu exemplifiquei que às vezes o problema não está nesse pilar, está no outro, existe um outro movimento muito lindo. Você reconhece no outro pilar a sua potência. A potência organiza a lacuna do pilar que estava fraco. E essa união organiza o pilar que você gostaria de organizar. Então, com muita amorosidade, com muito respeito a cada uma de vocês, tenham coragem, não tenham medo de mergulhar no oceano de possibilidades que vocês são. Somos mulheres, geradoras de vida. Emoções brotam dentro de nós. Então mergulhem, se molhem, sintam essa abundância que vocês são. E aí quando a gente começa a se permitir a sentir o que realmente a gente é, a gente para de preencher os vazios com outras ferramentas que não são a gente mesmo. Amores, foi um prazer estar com vocês nessa aula. Fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer troca de ideias, para qualquer compartilhar. E a gente se encontra em breve em uma próxima oportunidade. Até mais!